Agora 12:26, meio-dia e 26, o Band News no meio do dia, fala ao vivo aqui do Parque da Harmonia, onde ocorre o acampamento Farroupilha, e nós estamos acompanhando, estamos sendo recebidos, acolhidos aqui no piquete da Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Laura Becker, 994110993, ou você ou o Everton, quem tiver com voz por aí, o que tem de mensagem dos ouvintes? Vamos lá, mensagem dos ouvintes, Everton Calbar. Olha, André, mensagem dos ouvintes até agora tem... O Ivo está criticando o governo, dizendo que o Sartori não paga a União, os servidores, os fornecedores, os municípios, ou seja, nada, e pergunta, cadê o dinheiro? E a outra mensagem de um ouvinte que não assinou, está saudando a brigada aí, certamente ouviu a sua entrevista anteriormente, André. Tá certo, obrigado Everton, Laura, que está lá cuidando da voz no dia de hoje, e nós vamos conversar agora, seguir falando um pouco sobre a brigada e vem ao encontro também desse ouvinte que se queixava do governador do estado. Tá aqui conosco o Coronel Marcelo Gomes Frota, que é o presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e que nos recebe aqui no Parque da Harmonia. Muito obrigado pela acolhida, seja bem-vindo ao Band News também, Coronel. Muito obrigado, eu quero renovar os cumprimentos, a recepção que os oficiais, o Coronel Landa, o Coronel Anchieta já fizeram a Band News, mas renovar a nossa alegria em poder recebê-los, aos teus ouvintes. Um abraço especial aos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, agora separados, que estão nos ouvindo e que te prestigiam com muita frequência aí. Eu tenho absoluta convicção que tu é um formador de opinião e o teu programa é muito importante nesse estado. Fico feliz em poder contar com todo tipo de audiência. Sabe que esse programa eu gosto que de vez em quando tem lá um sindicalista que me manda uma mensagem, tem o pessoal do outro lado, um empresário, a gente consegue, ouvindo um pouquinho de cada lado, e ajudar as pessoas a formarem opinião, que é o papel do jornalismo. E de certa forma também, até eu ouvi o primeiro bloco, a primeira intervenção dos coronéis aqui, que muito bem representaram, a Associação de Oficiais e representam. Isto é uma vocação, né? A vocação da inserção social que a Brigada Militar possui e que de certa forma faz parte do mantra do jornalismo, né? Se inserir na comunidade, contribuir com informações e trazer o esclarecimento. Coronel, o senhor preside uma entidade que, entre outras coisas, negocia com o governo do estado, pressiona o governo do estado para cumprir as suas obrigações, né? Entre elas a questão que envolve o pagamento de servidores. Eu vou até pedir para o senhor me ajudar a fazer um comentário. Eu coloquei no meu Twitter, acho que ontem, sobre os R$350 que foi o que foi pago pelo governo, cobrando do governo, pelo menos que diga o seguinte: eu tento me colocar no lugar do servidor, que o governo me diga até quando vai seguir me pagando parcelado, que me diga que é mais 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, mas que eu me prepare para poder organizar minha vida e viver desse jeito. E alguém me diz assim: deixa de ser demagogo, André, você sabe que o estado está quebrado. Para o senhor que está recebendo R$350, para os oficiais da brigada que estão recebendo R$350, para os brigadianos da base, os soldados que estão recebendo R$350, como é que é essa realidade, coronel? Olha, eu preciso te dizer, André, que essa realidade é o seguinte: é o cidadão do estado do Rio Grande do Sul que está recebendo R$350, porque o nosso povo, o povo do Rio Grande, que é um povo altaneiro, nós estamos aí nas comemorações do mês Farroupilha, que é um povo que se ergueu contra a federação por causa da tributação do charque, não é isso? É um povo que não aceita esse tipo de conduta de parte do gestor, que de uma hora para outra vem a público e informa que recebeu como herança uma crise brutal, que cria uma crise dentro da crise, na medida em que tu mesmo pega muito bem na tua pergunta, quer dizer, não tem uma única projeção de quando é que isto vai acabar e de que forma isso vai acontecer. Porque isso me parece o mínimo que o servidor tem direito nesse momento. Nós já estamos há 2 anos nessa situação. Eu não tenho a menor dúvida de que isto é o direito do servidor, é o direito do cidadão, mas isto esbarra numa situação que é absolutamente transparente no governo Sartori. Se tem uma coisa que é transparente no governo Sartori,
é a falta de projeto no que diz com a recuperação das receitas do Rio Grande do Sul. Porque nós estamos diante de um governo que é pródigo em anunciar as suas despesas, em fazer o corte de gastos naquilo que é a economia do palito num banquete. Ora, dizer ao povo do Rio Grande, ao cidadão deste estado, que vamos recuperar o estado por conta de atrasar, parcelar salários, por conta de fechar torneiras de gastos, e nem isto faz com qualidade, porque estão aí os auditores fiscais do Sindifisco a anunciar que, ao se debruçarem sobre a nota fiscal eletrônica, experiência prioritária, experiência que foi pioneira, que foi pioneira no estado do Rio Grande do Sul em 2007. Bastava o governo se debruçar sobre a nota fiscal eletrônica e nós teríamos um acréscimo por baixo de 1 bilhão e 500 milhões de reais ano na arrecadação. Portanto, um governo que não tem planejamento não pode anunciar na forma como tu muito bem exige junto a nós outros funcionários do executivo, que somos aqueles que mais estamos penalizados neste momento, junto do cidadão, repito, que é aquele que recebe a prestação dos nossos serviços. Como não tem, André, como não tem um planejamento, não é capaz de informar quando isto vai acabar. Eu ouço o senhor, ouço a FOSEF, e eu tenho dificuldade em acreditar que o governo, tendo mecanismos, não os execute, como a questão da nota fiscal eletrônica. Eu quero crer que está errado esse encaminhamento. Porque não é crível que um governo deixe uma situação, que seja uma opção do governo do estado, deixar essa situação agudizar como vem se agudizando. Mas eu fico em dúvida, tu sabe, André? E não executar algo que pode estar nas suas mãos. Tu sabe por que eu fico em dúvida nesse raciocínio? Porque ele é um raciocínio que é utilizado a todo tempo pelo governo do estado. O próprio governador vem a público dizer que se tivesse recursos, não faria isso, jamais teria essa opção de atrasar, parcelar salários do funcionário. Muito bem. Isto, como é de uma lógica elementar, é facilmente aceito pelas pessoas. E eu, como um técnico na área, um profissional na área de segurança pública, eu como profissional da área de segurança pública, acabei tendo que me debruçar sobre os números da Receita Estadual para verificar o que estava acontecendo. Porque, como presidente de uma associação, eu não posso simplesmente aceitar que o governador utilize os vencimentos, os salários do brigadiano, seja ele soldado ou coronel, para enfrentamento de crise. Isto é inconstitucional, isto contraria os diplomas maiores da nacionalidade, tanto a Constituição Federal quanto a Constituição do Estado. Isso contraria decisões judiciais. Aliás, vou dar em primeira mão no teu programa que o governo do estado do Rio Grande do Sul, que havia perdido quando foi concedida a liminar para que efetuasse o pagamento em dia, para que não parcelasse. Então perdeu a liminar, depois perdeu no mérito e agora, tentando recorrer de decisão do nosso Tribunal de Justiça do Estado, através do recurso extraordinário e do recurso especial, um ao STF e o outro ao STJ, não teve o juízo de admissibilidade favorecido pelo nosso tribunal, ou seja, não teria a rigor mais recursos, teria que efetuar o pagamento. O que faz o governo? Pagamento integral aos oficiais. E no último dia útil, não só os oficiais, as demais categorias do executivo. Todas? Todas as categorias do executivo. E o que faz o governo? O governo vai agravar certamente essa decisão, até como manobra postergatória. O que nós da Associação de Oficiais estamos fazendo? Porque está esgotada, André, este enfrentamento, tanto na área política, quanto na área jurídica, quanto até na área de mídia, porque, a bem da verdade, vem aí os colegas auditores fiscais, vem os oficiais da brigada, vem os auditores de contas do Estado, lá do Tribunal de Contas, se tu ouvires o Ministério Público de Contas, enfim, quem quer que tu ouça, que conheça tributos, vai te dizer: governar é fazer escolhas. Pagamento parcelado, atrasado dos servidores é escolha do governo do Estado.
Ninguém vai te dizer, e eu não estou dizendo, que o governo não está em crise e que não há uma crise financeira. O que nós estamos dizendo é que há sim a possibilidade de pagar e de cumprir o que determinam os diplomas legais. Sem que a escolha é deixar atrasar ou parcelar o salário. E a folha vai encostar. E essa escolha, ela é tão cruel, André, que ela é uma escolha entre pagar o servidor e pagar o fornecedor, por exemplo. Nós já tivemos aqui, olha, eu não estou aqui pugnando por atrasar fornecedores pura e simplesmente. O Estado do Rio Grande do Sul, em sua história recente, registra fornecedores com 6 meses de atraso, mais ou menos. Agora, não registra 22 meses de parcelamento cruel com essa perspectiva que tu coloca de juntar uma folha a outra. Em face disso, a Associação de Oficiais resolveu reunir essas entidades de alto coturno, como se diz, dos colegas servidores públicos que conhecem a fundo as finanças do Estado. Nós reunimos na nossa associação o Sindifisco com o seu presidente, o Celso Malieri, nós reunimos a AFISVEC com o presidente Abel, nós reunimos a Associação do Ministério Público, a Associação dos Defensores Públicos desse Estado, enfim, a Associação dos Delegados, várias associações, para que o governo nos ouça, porque somos responsáveis aos ossos, como eu tenho dito. Nós não estamos nos contrapondo ao governo pelo prazer de nos contrapor. Nós estamos, de alguma forma, dizendo ao governo do Estado, nós temos um conjunto de propostas que são factíveis, que são viáveis e que se destinam ao aprimoramento das receitas do Estado do Rio Grande do Sul e não apenas ao corte de gastos. Coronel, o senhor já conseguiu sentar com o governador do estado? A associação já conseguiu sentar, conversar, colocar a sua posição? Ou seja, o governo está aberto a ouvir também seus servidores? André, em primeira mão eu vou te dizer, nós estamos encaminhando ao governo do estado, no máximo até amanhã, do dia de amanhã, um documento assinado pela Associação de Oficiais, por seu presidente, o coronel Marcelo Frota, que está falando contigo e com os teus ouvintes, o presidente da AFISVEC, que é o Abel, o vice-presidente assina junto, que é o Gonar Fernandes, a Bárbara e a Juliana, que são doutoras da Associação dos Defensores Públicos, o Fernando e o Sérgio Hares, que são da Associação do Ministério Público, o Sindifisco, por seu presidente, já citei, o Sindicato dos Auditores Públicos desse estado, o Josué Martins, a Federação Nacional das Entidades dos Servidores dos Tribunais de Contas da União, que é o Amauri Perusso. Nós estamos pedindo, todos nós, e duvidamos que o governo sensível que não nos vá atender, uma audiência com o governador do estado, uma audiência propositiva, onde todos vamos indicar um conjunto de medidas capazes sim de fazer o enfrentamento da crise, capazes sim de fazer um acréscimo nas receitas do estado. O que está acontecendo hoje, esta venda para o cidadão do Rio Grande do Sul, de que a crise é praticamente insuperável, que nós não temos como pagar os nossos compromissos, isto é algo que precisa ser atacado nas receitas e não na coluna das despesas. Eu sempre, Coronel Frota, quando eu penso nessa questão, eu lembro da primeira entrevista que fiz com o governador sobre essa situação de parcelamento, lá quando ele anunciou o primeiro parcelamento, eu me lembrava, eu dizia, governador, fale para o servidor que vai ficar sem receber salário, porque a gente precisa pessoalizar esse processo, porque não é só receber R$350, os R$350 que o senhor recebe tem um reflexo na sua casa, como tem do brigadiano, do professor, do servidor da Secretaria da Saúde ou qualquer outro. Quais são os relatos que a associação recebe de situações? Porque o que eu vejo é o seguinte, uma prima minha, policial civil, me disse, fui ao banco e pedi um adiantamento do meu salário. Só que com isso ela deixa no banco 30, 40, 50, 60 reais em juros para poder estar recebendo esse adiantamento. Ou seja, ela passa a ganhar menos todos os meses em razão da situação do Estado. Isso é redução de salários mesmo, André. Isso é redução de salários. Isso enfim, isso é inominável do ponto de vista jurídico, do ponto de vista político, e é por isso que, repito, as pessoas não aceitam de plano o fato de que nós temos como fazer o pagamento em dia dos servidores e passam
por esta lógica superficial, a crer que o governo está fazendo tudo que está ao seu alcance, mas eu repito, não está. E tu pega bem quando tu diz assim, precisamos pessoalizar, precisamos particularizar essas situações, porque senão é como eu te dar um número aqui, ó, de janeiro a junho deste ano de 2017, houve 1.419 homicídios dolosos. Mas isso não diz muito aos 11 milhões ou 12 milhões de gaúchos. Agora, 1.419 pessoas perderam a vida. Multiplica pelo menos, sei lá, quantas pessoas estão afetadas. 10 pessoas em cada homicídio que seja, né? Imagina, André. Olha aqui, ó, 72 latrocínios. As pessoas, outro dia a minha esposa no centro da cidade, a dona Cristina, caminhando pelo centro, foi vítima de um furto com alguma violência, poderia ter sido dito um roubo, porque arranharam a mão, o celular. Muito bem. O trauma que daí decorre, o estresse, a sensação que daí decorre é absolutamente complicada. Imagina 72 latrocínios. Isso afeta o dia de toda a família, né? Isso altera o hábito do cidadão desse estado. Isso altera o desenvolvimento do estado. As pessoas não vêm mais, as empresas deixam de vir ao Rio Grande do Sul por conta da segurança pública. Segurança pública essa que está tão deprimida, está tão desassistida, André, que, por exemplo, não acontecem as promoções dos oficiais da Brigada Militar desde 2015. Em 2015, houve uma revisão das promoções havidas ainda no governo anterior, as de 2014. 2016, das duas promoções que deveriam ter ocorrido, ocorreu apenas uma. 2017 ainda não aconteceram promoções na Brigada. E isto, o senhor e a senhora que estão nos ouvindo em casa poderão pensar assim, tá, mas o que isso diz? O que isso tem a ver com a nossa segurança pública? Tem tudo a ver. A nossa condição de militares estaduais, de polícia militar e de corpo de bombeiros militares, ela tem toda uma obediência e hierarquia e disciplina, ao pronto acatamento das ordens, ao pronto emprego. A nossa estrutura hierárquica corresponde exatamente à efetividade da prestação do nosso serviço. Então, o nosso serviço, ele não tem uma prestação, muitas vezes, com a qualidade que deveria ter, em face, muitas vezes, de que promoções não aconteceram. E aí tu não promove. Tu desmotiva, aí tu paga R$350, aí tu fraciona 13º e nós temos aí números alarmantes no estado. As pessoas muitas vezes atacam o servidor público. Agora, a expectativa do servidor, quando faz um concurso público e passa, é que aquilo que foi acordado com ele seja cumprido. E aí envolve as promoções, envolve pagamento dos salários. Por aí que a gente... Isso é o Estado Social e Democrático de Direito, é um conjunto de leis que harmonizam a vida das pessoas e que fazem com que as pessoas possam levar os filhos na escola, trabalhar, enfim, é uma série de situações que dependem do perfeito andamento. Então não dá para deixar de pagar salários, não dá para deixar de realizar promoções, não dá para fazer as coisas dessa forma. Coronel Marcelo Frota, eu já fiz entrevistas difíceis na minha vida, mas a do senhor tem sido uma das piores, mas nada a ver com o tema que nós estamos tratando, que é ótimo, o senhor que é um ótimo entrevistado. Este cheiro de comida que fica entrando por tudo que é lado aqui neste galpão e que efetivamente é um transtorno, uma tortura para esse pobre entrevistador aqui. Viu? Sem dúvida, e este é um horário, né? Terrível. 15 pro meio-dia, as pessoas que estão só em te ouvir falar no churrasco já salivam com certeza. É uma verdadeira tortura. Coronel, quero agradecer muito, o senhor está recebendo a Band News aqui no piquete da Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Ele foi batizado, não? Não batizamos ainda, chamamos de Galpão Crioulo da Associação de Oficiais, mas não demos um nome específico. Vamos dar um nome para ele, vamos arranjar um nome pro concurso cultural da Brigada Militar. Ano que vem nós vamos ter um nome aqui para esse piquete, é uma proposta. André, a nossa alegria é muito grande te receber e o respeito que todos temos aí pelo teu trabalho e pela forma como tu faz jornalismo nos credencia a te dizer que esse é um momento diferenciado aqui do nosso galpão. Fico muito feliz e dando uma informação aqui para os ouvintes que tem um protesto do CEPERS no centro de Porto Alegre, protesto em frente ao Palácio Piratini. Hoje houve a Assembleia dos Professores. Laura Becker tem voz aí para dizer pra gente qual foi o resultado da Assembleia, Laura? Sim, André, só um minutinho que a gente está pegando aqui o áudio do nosso ouvinte, que vai falar a respeito do que aconteceu, né? Pode rodar aí. Bom dia, Band News FM, bom dia, André Machado, agora boa tarde. Sou pai de aluno aqui de Alvorada, escola Senador Salgado Filho.
entrou em greve por tempo indeterminado. Motivo: os professores não receberam a metade do... A notícia não é oficial ainda, mas os alunos estão recebendo informação de que entraram em greve por tempo determinado. Motivo: receberam menos da metade do salário. Estamos aí. Quem sofre é a população. Receber R$350, né, Laura? Isso aí, André. E por conta disso, o CEPERS em todo o estado decretou greve geral por tempo indeterminado. Greve geral por tempo indeterminado. Essa é a realidade do setor público, né? E na verdade, quando a gente se debruça sobre os números da Fazenda, como a Associação de Oficiais tem feito, nós percebemos que há uma lei que permite ao governo do estado cumprimentar o Coronel Amorim, comandante do 9º Batalhão que está chegando aqui. Que é o responsável pela segurança desse parque, né? O Coronel Amorim é absolutamente competente, um grande oficial por onde passou na Restinga, em Canoas e agora no 9º Batalhão, tem dado exemplo de inserção social e de preocupação com a comunidade. Mas eu te dizia, André, por favor, só isso é importante. O estado pode ocupar 95% dos depósitos judiciais. Ocupou 90% no dia 31 de agosto e fez a parcela de R$350 na conta de cada um de nós. Poderia ter essa parcela sido muito superior. Poderia ter atrasado um pouquinho os fornecedores e não atrasou. Resolveu atrasar o pagamento dos funcionários do executivo. E isso é lamentável. Coronel, muito obrigado mais uma vez. Agradeço. Gente, vai um rápido intervalo, na volta vamos conversar com o Coronel Amorim, está chegando aqui, que é o comandante do 9º BPM, responsável, entre outras coisas, pela segurança aqui nesse parque. Já voltamos.